Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sempre é tempo e hora do direito. Então, eu passei uma atividade para a turma e a turma está tendo uma certa dificuldade em elaborar a atividade. E realmente era uma pegadinha, porque o que você menos vai utilizar são artigos de lei. Para a gente sair daquele lugar comum, sair do lugar comum de conforme a lei e transcreve o artigo de lei. É uma atividade que não vai exigir isso, porque não tem um artigo de lei próprio para essa atividade. Você vai gastar da sua interpretação jurídica. Você mesmo quem vai argumentar, colocar um raciocínio jurídico. Vamos fazer a leitura da atividade? Nos autos de uma ação ordinária, eu nem falo que ação que é, rito comum. João move contra José. Discute-se a possibilidade ou não de construção de um muro nas divisas entre as propriedades dos dois. Então, uma ação ordinária, o muro pode ser construído, não pode, se o muro é para lá ou para cá, mais alto, mais baixo, é isso aí. Veja que nem tantas informações assim o professor deu, porque o objetivo é outro. A obra foi embargada, por uma decisão judicial interlocutória, que não foi alvo de recurso quando de sua publicação. Então estava tramitando, houve uma decisão interlocutória, o juiz disse por bem, vou embargar essa obra. E é ponderado isso. Você está discutindo se constrói ou não o muro, se é para lá ou para cá, ou de alguma forma, alguma particularidade desse muro, para o muro. Vamos julgar, porque de repente fala que não pode construir o muro já está construído, tem que derrubar, prejuízo. E se falar que tem que construir o muro, tudo bem, vai falar até como deve ser construído. Bom, diz ainda o enunciado, o processo continuou seus trâmites legais, foi proferida a sentença a favor dos pleitos de João. Assim sendo, a sentença convalidou em definitiva aquela decisão interlocutória anteriormente deferida. Vale dizer, o João ganhou a causa. Não era para construir o muro. Ele ganhou a causa. E quando ele ganhou a causa, aquilo que era uma decisão liminar lá atrás, agora é definitiva com a sentença. Bom, houve recurso próprio, né, da sentença. Qual seria o recurso? Muito bem. Apelação. E atualmente o processo encontra-se no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nas suas teses, nas teses da apelação, né, cada parte evocou seu direito, né, combatendo ou elogiando a sentença sem maiores acréscimos ao que já tinha dito antes. Ainda não ocorreu a sessão de julgamento. Bom, então quer dizer que o processo subiu, está lá no tribunal, mas não houve sessão de julgamento. Na mão de quem que está esse processo? Na mão de quem? Do relator. Está na mão do relator. Agora, o danado do José dá prosseguimento à obra. Está lá construindo o muro. E é lá que ele termina a obra antes do julgamento do recurso. Isso pode causar grandes problemas para o João. Veja bem, aqui não é fato propriamente dito. Os fatos, você tem liberdade para falar se o muro tinha que ser de uma altura tal, conforme Código de Obras do município. Você podia falar que o muro estava invadindo ou não. Isso aí não tem problema. Você tem liberdade para pensar o que você quiser nesse aspecto. O problema é que, na primeira instância, é processo, Na primeira instância, houve uma decisão liminar. Não constrói o muro. Veio a sentença. Não constrói o muro. Ganhou a causa.
O João ganhou a causa. Mas o danadinho do José continua a obra. Isso vai prejudicar o João. Isso vai prejudicar o João. O que eu faço? O que eu faço? Então nós temos que começar a perguntar. E eu coloco aqui, né, que o processo tramitou em Nova Serrana, está na 8ª Vara Civil, onde é relator o desembargador, grande camarada Edgar Pena Morim, saudações, professor Edgar, número tal. O João reside para de Minas, José reside em Itaúna, a obra em bom despacho, né, e fala que pode qualificar as partes livremente. E os fatos relativos ao mérito, você tem liberdade poética para falar sobre o que quiser, porque sobre os fatos é o que menos interessa. Interessa é processo, ó. O que interessa aqui é processo, ó. Né? Então, é o menor dos problemas, quanto se o muro é para baixo ou para cima, cor de rosa, cor de amarela, direita para esquerda. Nós temos que perguntar, aonde que eu vou? Aonde que eu vou? Fazer parece que possessória, dá ideia de possessória, sim. Né? Então, se estão turbação, esbulho, nem é interdito proibitório, o interdito é quando há uma ameaça. O José não está ameaçando de fazer o muro, ele já está fazendo o muro. Então, é turbação, esbulho, eu vou opa, possessória. Mas peraí, eu vou fazer possessória aonde? Na primeira instância, no foro de situação do imóvel, né? Possessória é isso. Possessória, você inicia ela na primeira instância, e com a competência, José mora lá, João mora cá, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não tem problema. Onde que está o imóvel? Lá é a competência para ação possessória. Então, vou fazer ação possessória, mas eu vou lembrar o seguinte, peraí, esse processo já está no tribunal, eu já ganhei a causa. Eu já ganhei a causa e tá para julgar. Se a causa está ganha, eu não preciso de fazer um novo processo. Para dizer o direito de novo, o direito já está dito. Não constrói muro. E o José está lá. Então, peraí, possessório. E até porque você tem 2 processos. Seja um na primeira, outro na segunda instância, com mesmas partes, mesmas causas de pedir, próxima, remota, que seja, nós temos aquele problema da conexão, da litispendência, da coisa julgada, ainda não é coisa julgada, mas é uma coisa julgada formal naquela liminar que convalidou na sentença. E olha que eu nem falei que a liminar foi alvo de preliminares de apelação. Nem falei isso, porque esse tipo de liminar está lá no 1015. Como combatê-la através do agravo de instrumento. Nem falei isso. Então eu tenho que pensar, no possessório, então, não vai ser o jeito. Você tem que começar a imaginar o seguinte, como que eu vou no desembargador dizer assim, desembargador, presta atenção, eu já ganhei. E o cara está lá, construindo. Dá uma ordem para ele parar, de novo, enquanto vem a sessão. Porque vai que, né, o tribunal, lá no mérito, entenda diferente, mas enquanto o tribunal não julgar, enquanto não houver trânsito em julgado, prevalece os efeitos da sentença. Até que o tribunal faça diferente. Eu não dei informação aqui que o José pediu ao desembargador relator para dar continuidade ao processo e houve uma segunda liminar contradizendo a sentença, até porque isso seria uma teratologia. Então nós precisamos pensar, eu estou apertado. E quem está apertado precisa de tutelas, de urgência, tutelas de evidência, tutelas provisórias. Olha, peraí, manda-se amparar, ao menos um bocado aí, até chegar à sessão de julgamento. Você está conversando com o desembargador, você não tem que fazer uma nova ação. Então nós vamos. Então eu tenho que colocar uma petição ali. Então nós vamos procurar aqui,
lá no 294 seguintes do Código de Processo Civil, né? E lá está dizendo, a tutela provisória, seja de urgência, cautelar, antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente. O que é antecedente? Antes do processo. Mas eu já estou em processo. Então não é antecedente. É incidental, incidentalizar. Então eu vou abrir o incidente. O que é um incidente? A coisa vai andando bem, e de repente dá uma atrapalhada. Essa atrapalhada é um incidente. O negócio lá vai correndo, dá uma zebra no meio do caminho. Que zebra é essa? Estão fazendo um muro. E não me importa se o muro é para baixo, para cima, alto ou baixo, azul ou cor-de-rosa, não tem problema. Aqui é processo, ó. Então, vou lá, parágrafo único, 290, posso ser incidental, beleza. E até o 295 fala, ufa, nem preciso pagar custas, né? Então, eu vou começar a me perguntar o que eu vou fazer isso. Olha, tem a tal de tutela de urgência que fala assim, probabilidade do direito, né? Vamos ler o artigo 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Olha a probabilidade do direito. Eu já ganhei na primeira instância 2 vezes. Lá naquela cautelar, naquela liminar que foi dada, e na sentença. O direito é super provável, né? É bem provável que ele vai se manter. Já foi analisado 2 vezes pelo mesmo juiz. Perigo de dano. Aí no enunciado está lá, ó, o João pode ter prejuízo com a construção do muro. Risco ao resultado útil do processo. Foi minhas primeiras falas. Para a construção do muro. Porque se lá na frente falar não é para construir o muro, como já foi dito 2 vezes na liminar e na sentença, vai ter que derrubar. E se o José não quiser derrubar, eu vou ter que falar, eu vou derrubar as minhas custas e depois vou cobrar do José, nos mesmos autos. Vai ser muito dispendioso isso. E tudo isso que eu estou falando aqui, gente, ou tem um artigozinho de lei, uma doutrina, uma jurisprudência, você pode argumentar isso de forma técnico-jurídica, ok? Então, probabilidade do direito, perigo de dano, risco é o resultado útil do processo. E depois eu vou no 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bens. Poxa, mas não tem nada aqui para resolver se não construa muro, não tem nada aqui, né? Porque não é caso de arresto, não é caso de sequestro, não é caso de arrolamento de bens, não é registro de protesto contra alienação de bens. Bom, está resolvido aqui, ó. E qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. Qualquer outra medida idônea. Se eu for lendo o 303 fala da tutela antecipada em caráter antecedente. Não é o nosso caso. O 305, tutela cautelar em caráter antecedente. Não é o nosso caso. Mas está evidente meu direito, é tutela de evidência. Vamos ver? Então, tutela de evidência. Quando que é a data tutela de evidência? 311. Abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório. Isso é questão processual, não é bem meritória. Abuso de direito de defesa. Não está abusando do direito de defesa. Protelatório, não tem ninguém colocando ali embargos declaratórios, sobre embargos declaratórios, sobre embargos declaratórios. Não tem nada disso. Alegações de fato puderem ser provadas apenas documentalmente se houver tese firmada, julgamento de casos repetitivos, súmula vinculante. Pedido repersecutório, nem pensar. Petição inicial, não tem petição inicial aqui. Eu já estou no âmbito do recurso. Então eu vou ficar lá pelo 301. Porque eu estou apertado, eu preciso de uma tutela provisória, algo de urgência.
Então eu acho lá no 300. E vou ficar pelo 301. Qualquer outro meio. Então você vai dizer para o desembargador, olha, estou aqui pelas tutelas provisórias, no artigo 301, na parte final, outras medidas, que o senhor determine novamente que não se prossiga a obra, sob pena de perdas e danos, retornar a coisa ao status quo ante, né, ao que era anteriormente, ao estado da coisa anteriormente, multa diária às treintes, a obrigação de desfazer o muro, sob pena de não fazendo, eu o fazer e mandar a conta para ele pagar. E se você for pesquisador, e aqui é a sacada, você vai parar lá no Código de 1973, que terminou vigência em 2015. E você vai descobrir que antigamente tinha uma ação própria para isso, chamada de atentado. Comete atentado, isso é lei revogada, tá? Ó, professor, o senhor está querendo que eu estude lei revogada? Não, quero que você saiba, é institutos. Institutos. Comete atentado à parte que no processo. Isso era o antigo artigo 879, lá do Código de 1973. Viola, penhora, ré, sequestro, missão de posse. 2. Prossegue em obra embargada. Achamos que precisava, mas essa lei está revogada. Essa lei está revogada, senhor. Como é que eu faço? Só que tem um detalhe. A lei pode estar revogada, mas os institutos prevalecem. Ó, a lei foi revogada, mas o instituto prevalece. E qual é o instituto aqui? Do atentado. Houve um atentado. E atentado aqui, num conceito, pode ser, que cabe até o atentado à bomba. Vale dizer, existia uma coisa normal, uma normalidade no mundo, pode ser lá no mundo do Israel, da Síria, ou no mundo processual, e de repente alguém toma um ato escandaloso, ó, joga a bomba, ou desafia o poder judiciário. Isso é um atentado. A sentença, isso é um atentado ao que nem sequer foi julgado ainda. Então o instituto prevalece. Não é porque a lei for revogada, o instituto vai ser revogado, não. Então você pode fazer, sim, pelo 301, você pode fazer uma tutela de urgência de atentado, sem problema algum. Porque a lei foi revogada, o Código de Processo Civil de 73, não existe mais. Mas você vai descobrir, a petição inicial será autuada em separado. Bom, para me fazer em separado, isso aí só por decisão expressa, incidentalizar em apartado, só por decisão expressa. No 2015 não tem, então vou fazer dentro do processo mesmo. Até porque essa é a ideia do processo, do Código de 2015, evitar apensos. Evitar processos amarradinhos, evitar no PJE aquela processo apenas, aquela lista. Não, vamos decidir tudo no principal, né? Olha aqui, tem um parágrafo único aqui, lá da lei revogada. A ação de atentado será processada e julgada pelo juiz que conheceu originariamente a causa, ainda que se encontre no tribunal. Lei expressa também, vou ter que fazer no tribunal mesmo, viu? Vou ter que fazer... E aqui, ó, a sentença poderá condenar o réu a ressarcir a parte lesada pelas perdas e danos que sofreu em consequência do ato de atentado. Então, o que é necessário na leitura? Vocês perceberam que é menos muro para cima, menos muro para baixo, para a direita ou para a esquerda? É o que fazer. É uma petição simples
de tutela de urgência, pelo artigo 301, qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. Aí você vai pegar livro velho, vai pegar essa livraiada velha aqui, ó. Vai pegar esses livros velhos aqui, um Bevilacqua, o código é do Bevilacqua, né? Esse aqui, essa edição aqui de 1942, tá bom? É antes do código de 73 ainda. Vai pegar essa velha arada, que não tem no Google, vai ter que estar na sua cabeça, e você vai construir um argumento jurídico no seguinte sentido: senhor desembargador, teve liminar, convalidou em sentença, não teve julgamento ainda, está lá atentando, aquela tentação, está me atentando, a parte que foi derrotada. Então, eu quero que o senhor determine novamente, sob pesadas penas, que a coisa mantenha-se conforme a sentença até sessão de julgamento, lá após o trânsito em julgado, que a gente está no Tribunal de Justiça, né? Tem mais instância para cima aí. A coisa permaneça como está. E você vai estudar o artigo 301, vai estudar as tutelas de urgência, vai dizer o que é urgência, processualmente dizendo, ó. E se você conseguir chegar na ação de atentado do Código Civil de 73, aí você vai ter muito material para estudar, para trabalhar, dizer o que é atentado, por que é um atentado, as consequências do atentado, e dizer: desembargador, eu sei que é do Código 73 que tinha positivado isso, agora não tem mais. Mas, foi-se a lei, o Instituto fica. Ah, porque a lei está revogada, agora quem prossegue em obra embargada não vai ter nada contra ele? Ué, tem que ter saída. Então, nesse caso, é o atentado com todo o seu arcabouço. Aí é a hora de você doutrinar, você é doutrinador, você vai interpretar o mundo jurídico. Aí é linguagem, aí é literatura clássica, nacional e internacional. Tá, ok? Aí é o seu vocabulário. Espero ter contribuído. Um abraço, um beijo, até mais.